Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã: a graça, o amor e a gratidão. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses, capítulo 3, verso 23. Colossenses, carta de Paulo, os Colossenses, capítulo 3, verso 23. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão pela gravação para trazer um recado rapidinho para vocês. Quero convidá-los a se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo tem o link, o botãozinho de se inscrever, e marca o sininho. E dá um joinha também, amados. Gostou do estudo? Gosta do nosso trabalho? Dá um joinha aí para ajudar, tá bom? Na divulgação do canal. Então se inscreve, marca o sininho. Aqui embaixo do vídeo no YouTube vocês encontram diversos links. São muito importantes esses links. Tem do nosso portal, no nosso site você encontra todo o nosso conteúdo ali reunido. Tem um link dos nossos estudos em áudio. Vocês podem ouvir os nossos estudos. Toda semana a gente está alimentando o canal de áudios, tá? Então vocês ouvem ali, vocês podem ouvir no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. Enfim, tem várias plataformas de áudio na internet que já estão com o nosso sistema de áudio, nosso podcast, tá? Então vocês podem ouvir lá. Tem um link também da nossa livraria aqui embaixo, onde vocês podem ler os nossos livros gratuitamente. Leiam gratuitamente os nossos livros aí na nossa livraria. E também tem nosso canal no Telegram. Se você quer receber no seu celular todas as nossas informações, tudo que nós postamos, nós mandamos para o Telegram e você recebe um link no seu celular. Você recebe um aviso, no seu celular pelo Telegram. Então é só você ter o Telegram instalado em seu celular e aí você clica no link aqui embaixo do vídeo no YouTube, através do celular, é claro, Você entra lá com o celular, clica nesse link aí do canal e você depois é só confirmar sua participação no canal. Então desfrute aí dos links embaixo do vídeo no YouTube. Vamos ler então, amados. Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, ou fazei-o de coração, como está aqui nessa versão, como ao Senhor, e não aos homens. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, salvos pela graça, abençoados com toda sorte de bênçãos, povo santo de Deus. Meus amados, hoje eu quero falar da relação da graça com a nossa prática cristã, Eu quero que a igreja entenda, e em especial, obviamente, os irmãos que estão se chegando agora para a graça, Nós temos, graças ao bom Deus, muitos novos irmãos se chegando à família da graça, recebendo essa revelação maravilhosa. E é bom que haja um entendimento acerca desses pontos que são importantes. E o assunto de hoje ele é importantíssimo para a tua vida, para a nossa vida no geral, Então vamos falar disso, da graça do Senhor e do que nos impele a fazer essa obra do Senhor. Porque existe um trabalho a ser feito. É interessante a gente pensar nisso, porque em função do que a graça representa e do que o Evangelho da Graça revela, pode haver uma confusão em relação a isso, que as pessoas pensam, puxa, a graça revela que tudo foi consumado, que a graça foi consumada, a salvação foi consumada, tudo já está pronto, o Senhor já concluiu a sua obra. E é verdade, é isso que nós defendemos em graça. Só que esse pensamento pode nos levar para um caminho de relaxamento, por exemplo. Se tudo já está feito, não há nada mais para fazer, eu não tenho mais que me preocupar, eu não tenho mais que fazer a parte que me cabe, eu não tenho mais que exercer nenhum chamado, porque tudo está feito, a graça já está concluída. E o pensamento não é esse. Entende? Esse é um cuidado que nós temos que ter muito grande. Porque vocês podem observar que o apóstolo Paulo diz, não deixem o seu zelo. Vocês já estudaram isso comigo aqui? Se eu não me engano, é os Romanos que ele escreve. Romanos, não abandonem o seu zelo. Por que Paulo falou isso? Justamente porque a mensagem da graça traz um descanso natural. Porque você abandona as obras da lei, você abandona as práticas
judaizantes, as práticas religiosas, e você se entrega ao descanso da graça. E é justamente isso que a palavra nos impulsiona a fazer. A graça nos ensina isso, a você realmente descansar. A palavra diz, que há um descanso para o povo de Deus. Esse descanso é Jesus. É Jesus. Jesus é esse descanso. Jesus é o nosso sábado. Não é um sábado de 24 horas que você tem que guardar na letra. Muitos confundem isso, muitos trazem a Torá para os dias de hoje, o antigo pacto. Eu tenho que guardar aqui um sábado de 24 horas, que começa, normalmente é assim, o sábado começa na sexta-feira à noite, no final, no pôr do sol de sexta-feira, e ele termina no pôr do sol de sábado. Então são 24 horas de observância religiosa. Esse sábado, ele hoje é Jesus. Cristo é a nossa Torá, é a nossa direção de Deus, Jesus é a nossa direção, o Senhor é o nosso Shabat, porque ele falou, vinde a mim os que estão cansados, não foi isso que ele falou? Por quê? Porque ele é o nosso descanso. A graça é o nosso descanso. O 7º dia, que já foi inaugurado, é o nosso descanso. Nós já estamos no 7º dia. Entende isso? Tudo já foi concluído, então a obra foi feita. Assim como Deus descansou das suas obras, nós somos chamados a descansar também das obras. Entende? Isso está lá em Hebreus, no capítulo 4, de Hebreus. Então, a pessoa pode pensar, puxa, agora eu estou na graça, eu vivi muito lá no legalismo, vivendo nos jejuns, guardando sábados, subindo montes, sacrificando, fazendo campanha, e passa óleo, e ora horas e horas e horas de joelho no pó, e paga preço daqui, paga preço dali, e é fiel dizimista de cá, enfim, as pessoas sempre, como muitos vivem hoje ainda assim, E aí quando a pessoa recebe o impacto da revelação da graça, ela, puxa, não tem que viver nisso, eu estou livre, eu estou no descanso, glória a Deus. Mas nós já estudamos muitas vezes, obviamente, e vamos dar mais uma palhinha sobre isso hoje. Há um chamado a ser exercido. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a palavra diz que o Senhor nos salvou pela graça, nós já vamos ver isso, sem obras. Ele nos chamou, portanto, para as obras, não por elas. Você vê em Efésios capítulo 2, aí você lê lá o versículo 8, 9, fala, nós vamos ler daqui a pouco aqui, que fomos salvos pela graça sem as obras. Aí no versículo 10 o Paulo diz, porque fomos criados para as obras, que ele preparou de antemão. Então, a sua salvação, que já é sua, você já é salvo, sempre salvo, mas eu me refiro à salvação manifestada no seu entendimento, o que nós estudamos inclusive semana passada, tá? Para quem está pela gravação, tem um link aí do estudo de semana passada, um estudo maravilhoso, sobre salvação da mente. Então, essa salvação que se manifestou pela fé na sua mente, no seu entendimento, ela está trazendo para você também um chamado. A graça é um descanso em relação às obras da lei, em relação à religiosidade? Claro que sim. Mas é um chamado por quê? Porque a salvação não é pelas obras, mas ela é para as obras. O mundo que está aí, amado, ele precisa das suas obras. Não obras religiosas. Obras da fé, obras preparadas de antemão, predestinadas, obras que Deus criou para o mundo. Você se lembra o que Jesus falou? Ainda nos dias de sua carne, inclusive, ele falou que vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Olha o chamado do povo. O apóstolo, mas isso é Jesus de Nazaré. E daí, amado? É o chamado. O Paulo fala, nós somos luzeiros no mundo. Ou seja, é um chamado. O mundo precisa dessa luz. O mundo precisa das boas obras. O mundo tem que melhorar a cada dia. E é através da obra da igreja que o mundo melhora. Que o mundo se transforma num lugar melhor. Entende isso? Somos nós que fazemos isso com a luz que o Senhor nos deu. Somos nós que temperamos, porque o Senhor nos fez o tempero desse mundo. Então é importante você ter na sua mente que a partir do momento que Deus te revelou a graça, você tem um chamado, irmão. Você não vai relaxar. Você não vai abandonar o seu zelo, como o apóstolo Paulo disse. Agora, é evidente que você vai descansar em relação às obras da lei. Então muitos podem pensar, mas irmão Cristiano,
qual é a motivação, né, que eu tenho que ter para fazer a obra, já que antes, quando eu era lá do sistema religioso, eu fazia a obra pensando em ser salvo. Né? No fundo era isso, né? Eu fazia porque eu pensava que fazendo a obra eu seria salvo por meio do meu esforço. Mas agora que eu sei que eu não tenho que pagar preço, que eu já sou salvo, abençoado, eleito e tudo mais, por que eu vou fazer a obra? É justamente por isso, abençoados, porque a graça tira da nossa mente essa consciência de barganha, essa troca de favores que nós fomos ensinados, né? Que tinha que ser assim, fazer uma troca de favores com Deus. Ó, Senhor, estou fazendo aqui e o Senhor vai fazer lá, hein? Ó, estou fazendo a campanha aqui porque eu quero ser abençoado ali. Ó, estou jejuando aqui porque eu quero ser santo, quero ser salvo. Ó, estou subindo ao monte porque eu quero ter comunhão. Estou comendo Santa Ceia porque eu quero ter comunhão. Quer dizer, a pessoa faz as coisas porque eu quero. É uma troca de informações, de informações, não, é uma troca de favores que é absurdo. É antibíblico. É antes tudo na palavra. Você querer trocar favores com Deus, fazer obra para ser salvo, para ser abençoado, para alcançar isso e aquilo, é algo terrível, é pisar no sacrifício de Jesus Cristo. Entende? Então, esse pensamento de barganha com Deus tem que cair por terra mesmo. Durante anos a gente viveu nisso. A maioria de vocês, assim como eu, minha esposa, vocês, todos nós que viemos do sistema religioso, passamos por isso. Essa visão de barganhar, de fazer para ser salvo, etc. Isso realmente tem que cair por terra. Só que nós temos que entender que há outras motivações. E é isso que nós vamos tratar no nosso estudo de hoje. Para você cumprir o teu chamado. Porque Deus não te deu revelação da graça à toa. Entende? Ele te salvou pela graça? Com certeza. Você não tem que fazer nada do ponto de vista da salvação, ou seja, para ser salvo, mas porque já é, tá? Então você não tem que fazer nada do ponto de vista de fazer algo para alcançar a salvação. Não, isso é uma heresia, tá? Efésios 2, 8 e 9. Vejam só. Porque pela graça sois salvos. Né? Graça é caris, é favor, né? É um favor sem merecimento. Por meio da fé. Aqui é a salvação manifestada na mente. Quando fala de fé, é quando a fé vem do Espírito e se manifesta na mente. É a manifestação da salvação na mente. Como nós estudamos semana passada, tá? Todas as manifestações são pela graça. Em todos os elementos do homem. Na mente, no corpo, no espírito. Salvação é pela graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. O que é isto? Isto é tudo que está antes da vírgula aqui. É a graça, é a fé. Isto não vem de nós, do ser humano. É um dom de Deus. Aí o 9 não vem das obras para que ninguém se glorie. Está vendo aí? Eu deveria ter colocado o 10 aqui, eu acabei não colocando, amado. Mas o 10 complementa o raciocínio, versículo 10. E fala que nós fomos criados, salvos não pelas obras, mas para as obras. Tá? Então, ou seja, não é pelas obras que você é salvo. Não, você foi salvo pela graça para as obras. Para você ser usado nas obras. Entende isso? Foi um dom. Olha só, amado. O teu chamado, essa fé que se manifesta em nossa mente, né? A graça, isso é um dom. Você viu aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isso é dom. Dom vem do grego doron, que significa presente. É uma palavra, é um presente que tem um caráter totalmente gratuito, dado voluntariamente. Você vê só. Ou seja, Deus não nos deu a salvação pela graça, a fé, e não nos deu o nosso chamado para que nós exercitássemos algo para sermos salvos. Aí não seria um presente dado legitimamente, não seria um presente dado espontaneamente por Deus. É bom você analisar, quando você vai na palavra lá no grego, você vê o significado. Doron, o que é isso? É presente. E é um presente dado com um caráter totalmente voluntário. É um presente livre de qualquer barganha. Entende? É dado
espontaneamente, de coração. Foi o que Deus fez. Ele deu essa salvação aos seus eleitos. Só que junto com a salvação, ele deu um chamado, como eu falei. Fomos salvos não pelas obras, mas para as obras. Então nós recebemos dom de Deus. E essa salvação, é bom que se diga, ela não se perde. Existe uma teoria maligna, antibíblica, herética, que salvação se perde. Se você não fizer, vai perder. Ou se você fizer uma obra má, você vai perder. Não perde. Então eu posso fazer obra má? Se você fizer, você vai viver pelo mal e vai colher o mal. E eu digo para você, quem é de Deus não tem prazer no mal. É aquilo que nós sempre ensinamos aqui, amados. Aqui no nosso trabalho ministerial, já estamos aí caminhando para 15 anos de trabalho ministerial. Fora que antes do que eu já ensinava sobre a graça, esse ano de 2019, eu completei 20 anos que eu estou experimentando essa revelação da graça aos pouquinhos. Ao longo desses 20 anos, o Senhor vem nos permitindo crescer, conhecer essa palavra, etc. E todo esse tempo aí, nós nunca falamos, olha, pode viver um erro, faça a obra da carne à vontade. Nós nunca ensinamos isto. Por quê? Porque o Filho do Senhor, o eleito de Deus, que tem o selo de Deus, ele não tem prazer nisso. Ele não precisa de proibições. Eu sempre digo isso, eu não vou nunca tapar o sol com a peneira. O eleito de Deus, por causa da carne, eventualmente ele até pode fazer o mal. Eu não vou dizer que não, é evidente que sim. O próprio Paulo fala isso, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal, que é a carne, está comigo. Mas uma coisa é você fazer um mal eventual, mas você não aprovar esse mal. Outra coisa é você aprovar e querer viver e fazer questão de viver fazendo mal. Nenhum filho de Deus vai querer isso. Entende isso? Então, a salvação não se perde. Você fez um mal, Deus vai lhe corrigir, seja pela palavra, seja pelo açoite, você vai ser corrigido. E você não vai aprovar, e você vai dizer não e vai lutar contra aquilo ali. Ponto. Mas salvação, não, nada interfere na salvação. Já foi dada, o Senhor é que nos mantém salvos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 7 e depois o 8. Vamos no 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha aí, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa época, eles estavam ainda esperando a manifestação, a vinda de Cristo que veio no ano 70. Nós estamos estudando isso atualmente, tá? Para quem está ao vivo ou para quem está assistindo a gravação na semana de lançamento aqui. Estamos em novembro de 2019. Nós estamos atualmente estudando escatologia. Tá? Atualmente estamos com 10 estudos. Teremos mais estudos. Dependendo de você estiver assistindo essa gravação no futuro, possivelmente você vai encontrar muitos mais estudos. Tá? Então estuda isso aí com a gente. Aproveita. Eu vou deixar embaixo do link. Anota aí para mim, abençoado, para não esquecer. O link da escatologia. Bota assim. Vou deixar embaixo do vídeo aqui no YouTube o link da escatologia para quem está na gravação. Então aqui, eles estavam ainda aguardando a manifestação do Senhor. Agora veja a promessa que o apóstolo diz aqui no versículo 8. E que, claro, obviamente serve para nós hoje. Veja só o 8. O qual também, olha só o que Paulo fala, vos confirmará até o fim. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vos confirmará também até o fim. Olha aí, amado. Percebe que quem nos mantém é o Senhor? Percebe que a salvação é pela graça, é pelo poder dele? Para quê? Para seres irrepreensíveis. Aí, no dia do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos mantém irrepreensível e nos manterá para sempre. Para nós que já vivemos depois de todas as profecias e toda a obra consumada, esse dia do Senhor é quando nós partimos desse corpo atual. O Senhor nos confirmará até esse fim. Porque é Ele que fez a obra, tudo é por Ele e para Ele. Vocês compreendem isso? Então você não tem que se preocupar em fazer obras para ser salvo, mas você faz porque já é. E por que você faz? Aí a pergunta, irmão Cristiano, por que eu faço então? Por que eu tenho esse chamado? Já que antes, eu era lá do sistema e achava que eu tinha que fazer a obra para ser salvo. E agora que eu sei que eu já sou salvo?
Vamos ver então, amados, quais as motivações. Bom, primeiro nós já vimos aqui, antes de tudo aqui vimos que há um chamado. Né? Fomos chamados de sal da terra, luz do mundo. Fomos criados, como diz lá em Efésios 2:10, criados para as boas obras. Então há um chamado. E por que nós exercemos esse chamado? Existem alguns motivadores. E que não é ganhar a salvação. Esquece isso. Ah, vou fazer para ser espiritualmente abençoado. Esquece isso. Você já é abençoado com todas as bênçãos. Então a sua motivação tem que ser o quê? Além de você entender que tem um chamado. Número 1, obviamente, o maior de todos, é o amor, queridos. O amor a Deus e a sua obra é o nosso maior motivador para fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Amar, ajudar o próximo, fazer o bem, viver em paz com todos. Não é o que a palavra diz? Vivam em paz, enquanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Não é isso que diz a palavra? É, amado. Temos que viver em paz com todos. Isso é fazer a obra de Deus. É ajudar quando for necessário, quando tiver ao seu alcance. Você pode ajudar alguém, dar um prato de comida para alguém, abençoar alguém materialmente. Você pode, faça. Ah, eu não posso, irmão, mas eu posso orar. Então ore, interceda por alguém. Tudo isso é a obra de Deus, é o amor. Entende? É fazer o que Deus nos preparou para fazer. Qual é a minha motivação? Primeiro, é o amor que eu tenho a Deus. Esse é o primeiro. Colossenses 3,14. E, sobre tudo isto, olha só, amados, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Uma relação, seja ela qual for, marido e mulher, amizade, uma relação de irmãos em Cristo, né? Você está lá, tem uma reunião aí no seu bairro, um núcleo na sua casa, você recebe os irmãos, etc. Essa relação só dá certo com amor. Então, sobre tudo isto, revestivos de amor. Quando você se reveste de amor, você consegue amar o seu próximo e você consegue ter motivação para fazer as coisas de Deus. Olha, eu sou salvo, eu sou abençoado, já sou selado com o Espírito, o Senhor já está na minha vida, eu sou um eleito dele. Mas eu não vou fazer então a obra do Senhor, o bem, etc., para ser salvo. Mas eu vou fazer porque eu amo meu Deus. Eu estou revestido de amor. Veja só, amado, olha só o que Jesus falou, é interessante. Nos dias de sua carne, Jesus falou em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler os versículos do 36 ao 40. Veja só que interessante Jesus falou aqui. Vamos lá, 36. Mestre, olha a pergunta. Qual é o grande mandamento da lei? Pergunta interessante, né? Veja só o que Jesus responde. Versículos 37 e 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, olha aí, ó, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Percebe aí? Amarás o Senhor teu... Olha só o mandamento da lei. Qual é o maior? Está perguntando aqui. Eu quero saber qual é o grande mandamento. É o amar a Deus. Percebe? Vocês estão compreendendo aí? Ah, mas Cristiano, eu não estou debaixo da lei. Exatamente. Olha o que Jesus fala aqui no 39 e 40. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo? O cumprimento da lei é o amor. Aí você vai lá no que Paulo escreveu. Você se lembra que Paulo escreveu em Romanos? Amados, o cumprimento da lei é o amor.
É interessante, né, quando o apóstolo, se não me engano é Romanos 13, o apóstolo Paulo começa a citar os mandamentos dos 10 mandamentos, começa a citar os elementos ali dos 10 mandamentos, né? Ele fala, com efeito, não adulterarás, não matarás, não... Aí ele fala, gente, tudo isso se reúne, tudo isso se cumpre amando. Ou seja, as pessoas estão preocupadas. Você vê que não foi só Jesus de Nazaré que falou, o próprio Paulo. Ou seja, é uma mensagem de Jesus de Nazaré e de Jesus ressuscitado. Entende? As duas manifestações, né? A gente sabe que Jesus de Nazaré viveu debaixo da lei, veio para os judeus, etc., ensinou os judeus. Mas esse ensinamento de amor, obviamente, ele transcende a cruz. E aí você viu o apóstolo Paulo, que pregava a mensagem do Cristo já ressuscitado, ele fala a mesma coisa. Olha, vocês conhecem aí, não matarás, não adulterarás, etc, etc, etc. Tudo isso se resume em amar. Então as pessoas, né, viviam preocupadas em cumprir mandamentos da lei, na letra. E Paulo diz, gente, ame, você está cumprindo. Está preocupado em cumprir na letra? Não, a Torá é o amor no nosso coração. E é o que Jesus falou aqui. Então, amar a Deus e ao próximo, ou seja, o amor é o cumprimento de tudo. Então, quando você se reveste de amor, como Paulo falou aos Colossenses aqui, né? Revestivos de amor, você está se revestindo do cumprimento de tudo que Deus manda. Então, quando você ama a Deus, obviamente você vai ser impelido a fazer as coisas que Deus manda fazer. Você entende que não é mais por mandamentos de homens, não é mais por religião, não é mais por direcionamento de letra, numa letra escrita em tábuas de pedra ou em pergaminhos, onde quer que seja. Não! O mandamento está aqui, ó, no coração. Então, você ama a Deus, você faz o que Deus manda fazer. Deus mandou você ser luz do mundo, então seja luz do mundo. Deus mandou você ser sal da terra, seja sal da terra. Deus mandou você abençoar, abençoe. Entende isso? Deus mandou você falar uma palavra, quando a pessoa precisa de uma palavra do Senhor, fale a palavra do Senhor, palavra em graça. Deus mandou você orar, ore pelos outros. Exerça o seu chamado, seja ele qual for. Então, qual é a motivação? Já que eu sei que eu sou salvo, que sou abençoado, que eu já tenho tudo do ponto de vista espiritual, já estou no reino de Deus, etc. Qual é a minha motivação? Amar. Entende? Você não precisa de religião para fazer a obra de Deus, irmão. A verdadeira obra, né? É bom frisar, né? Você não precisa de mandamentos, você precisa de amor. Você ama a Deus? Então faça o que Deus te chamou para fazer. Você quer ver um outro exemplo poderoso de motivação para você fazer o que Deus mandou você fazer? Esse é simples. Gratidão. Por isso que o tema é esse. A graça, o amor e a gratidão. Porque você ama a Deus, obviamente, sendo filho dele, e você conhece a sua posição. Você, pelo Evangelho da Graça, você sabe o que Deus já fez por você. Você sabe que você é um abençoado, um eleito, um mais que vencedor, salvo pela graça, santificado com uma única oferta, que foi o corpo de Cristo na cruz. Então você é um santificado, é um abençoado, é um eleito, é um selado com o Espírito da promessa, abençoado com todas as bênçãos, filho adotado de Deus. Enfim, você é tudo. Olha só que posição que nós temos. Você sabe que tudo que Deus já fez por ti. É evidente que todo esse conhecimento vai redundar em gratidão no seu coração. Então a gratidão também te impulsiona a fazer o que Deus te chama para fazer. É o amor a Deus e a gratidão a Deus. Entende? Gratidão nos motiva, amado. Sabe, quando você é muito grato a alguém por alguma coisa, né, e de repente esse alguém precisa de você, você não corre lá para fazer, para ajudar no que quer que seja, no que está ao teu alcance? Por que você faz? Porque você tem gratidão.
Amado, a ingratidão é um sentimento terrível. E o que mais você vê no mundo, no mundo, é a ingratidão aí fora. As pessoas são ingratas demais. Entende? As pessoas são ingratas. Não sejamos nós ingratos, nem ao nosso próximo, e muito menos ingratos a Deus. Jamais. Se você tem vamos supor, um exemplo, né? Um pai, uma mãe, você tem ou teve um pai e uma mãe que sempre fizeram por você, te amaram, fizeram tudo. Quando chega no momento de seu pai e de sua mãe precisar de você, o que você faz? Você não ajuda? Você não dá o seu melhor para o seu pai e para a sua mãe? Por quê? Por quê? Gratidão. Então a gratidão é uma motivação a você fazer. A não ser que você seja uma pessoa ingrata. E é isso que, obviamente, nós não queremos para quem é filho de Deus. Então a gratidão tem que te mover a fazer o bem, a não ser desleixado com as coisas de Deus. Deus te deu um chamado, você não pode ser desleixado com isso. Entende? Por quê? Porque você tem que ser grato, amado. Como você não vai ser grato a tudo que Deus fez por você? Então, antes de tudo, o amor. O amor é que faz tudo se cumprir. O amor é perfeito, como Paulo fala do amor. Paulo relata o amor de maneira maravilhosa, né? Escrevendo aos Coríntios. O amor é o resumo de tudo. Então, o amor te impulsiona. Você ama a Deus, eu vou fazer. E eu sou grato a Deus, eu vou fazer pela obra do Senhor. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Amém. Eu recebo que isso aqui é uma realidade para nós. A palavra de Cristo habita ricamente em nós. Então a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Louvando a Deus com quê? Com gratidão em vossos corações. Olha o chamado da palavra para você. Ter gratidão a Deus. Então, o que você leu lá no início? Fazei tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens. Lembram-se do primeiro versículo do estudo? Fazer de coração. Fazer para o Senhor. Amados, entenda uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você que está ao vivo. Você que ama esse nosso trabalho aqui. Você que pertence à nossa família espiritual. Está junto com a gente aqui. Tudo que você fizer, seja pelo nosso trabalho aqui ministerial. Tá? Divulgação que você faz. Uma semente que você planta. Cristiano, eu amo essa palavra. Eu sou um semeador desse ministério. Voluntário. Amém, amado. Entenda. Perdão, amados. Entendam, você não está fazendo para mim. Você está fazendo para Deus. É bom falar isso, amados, porque ao longo da minha vida ministerial, muitas vezes pessoas me jogaram na cara. Eu fiz, eu aconteci por você. Eu estou mentindo, Ju? Eu digo, por mim? Já bateram no peito, amado. Levantaram a mão, que eu já fiz. Mas você fez o quê? Eu fiz por você, por mim. Se fez por mim, o foco está errado. Entende? O que nós lemos lá no início? Fazer de todo o coração. Tudo que vocês fizerem. Façam de... Coloca o primeiro versículo aí para mim. Marca qual que está agora, para você não se perder. Coloca, por gentileza, o primeiro lá. Vamos ler o primeiro de novo. Olha só. E tudo quanto fizerdes. Olha só. Fazei-o de coração. Está vendo qual é a motivação? No coração está o quê? O amor. E no coração está a gratidão. Nós acabamos de ler lá em Colossenses. Com gratidão em vossos corações. Então, em tudo quanto fizerdes,
fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Percebeu aí agora ou não? Pegou aí? Então, Cristiano França, eu amo esse trabalho, eu sou um semeador. Amado, você está fazendo para o Senhor. Ah, mas Cristiano, Deus não precisa do meu dinheiro. Eu sei, amado, é evidente. O dinheiro é coisa material para ser usado no mundo material. Mas quando eu digo que você está fazendo para o Senhor, é o quê? A sua intenção. Entende? Então quando você apoia o trabalho, você veste a camisa, você divulga, você leva a palavra, você pega um material nosso, dá para alguém. Você está entendendo? Você está levando o evangelho, está fazendo o que tem que ser feito. Você não está fazendo para o irmão cristiano. Eu sou grato, obviamente. Eu sempre agradeço aqui os irmãos que são semeadores, os irmãos que nos apoiam, que nos ajudam, etc. Eu sou muito grato. Mas a verdadeira gratidão vai vir de Deus para você, porque Deus é fiel. Deus não vai se esquecer do seu trabalho. Entende? A motivação, amado, é a gratidão, e faz para Deus. Não faça nada para homens. Olha só, quando você ajuda alguém, vou falar uma coisa para vocês. Você ajudou alguém, Deus colocou alguém no teu caminho para você ajudar. Aí você vai e ajuda, seja qual for a ajuda, ou financeira, ou sei lá, você deu um alimento, ou você ajudou a pessoa a conseguir um emprego, ou sei lá, amado, Deus te usou. Amanhã ou depois, aquela pessoa pode ser ingrata contigo. A transmissão está indo bem aí, né, Benção? Tá, né? Para mim deu uma caidinha aqui. Não, né? Então tá, desculpa, gente, que no meu retorno deu uma caidinha na transmissão aqui, mas vamos continuar. Então imagina lá, você está lá, fez a obra que Deus colocou no teu caminho para fazer. Você ajudou alguém. Aquela pessoa pode ser ingrata. Eu digo para você, não fique triste com essa ingratidão. É claro que você vai ficar no sentido que você sempre espera a gratidão, é claro, né? Você faz por alguém, aí depois aquela pessoa é ingrata contigo, é claro que você vai ficar triste. Mas na verdade você não tem que ficar. Por quê? Porque você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Ah, você ajudou aquela pessoa se esqueceu de você? Virou as costas para você? Muitas vezes até te... Amado, tem gente que é assim, você faz o bem, a pessoa vira as costas para você e até te ataca. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. Você faz de tudo pelas pessoas, ajuda, dá amor, dá carinho, etc. A pessoa se vira contra você do nada e te ataca ainda. Isso pode acontecer. Mas, amado, o que você fez está na conta de Deus. É isso que eu digo. Então, você fez por alguém o bem, amado, esse bem está na tua conta diante de Deus. Ah, mas Cristiano, aquela pessoa foi ingrata. É problema dela. Nunca faça nada pensando em agradar ninguém, em ter retorno de ninguém. Fazer tudo, você acabou de ler comigo, tudo que você fizer, faça de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, Deus colocou alguém no teu caminho para você fazer o bem, faça o bem. Aquela pessoa foi ingrata, ela vai dar conta a Deus para lá. Você fez o bem que você fez está na conta de Deus, porque você fez como para o Senhor. Então, quando você faz a obra de Deus, é isso. O que te motiva é o amor que você tem a Deus, e, obviamente, esse amor se estende aos irmãos, ao próximo, como nós vimos. Então, é isso que te motiva. Não é fazer para ser salvo, fazer para ser abençoado, fazer para receber o Espírito Santo. Tudo isso você já tem. Então, você faz justamente porque você já tem tudo isso. Então o amor te motiva, a sua gratidão a Deus te motiva. Então faça, mas faça para Deus. Tudo que você faz para ajudar aqui o nosso ministério é para Deus. Todo bem que você faz para alguém aí fora é para Deus. Não esquenta, foram ingratos comigo, Cristiano. O meu vizinho foi ingrato, eu ajudei, ele virou as costas. Amado, esse é o problema dele com Deus para lá. O importante é que você fez o bem. Está entendendo? A motivação é essa, é o amor. E ainda tem uma terceira motivação, é o galardão. É claro que você não vai fazer as coisas só pensando nisso. Ah, eu vou fazer porque Deus tem um galardão para mim. Eu vou fazer porque eu quero receber lá na eternidade. Claro que você não vai ter isso como principal motivação.
mas é sim uma motivação. Porque o galardão, no grego, se não me engano, a palavra mistos, aqui às vezes dá um branco, mas é isso mesmo, tá? Essa palavra significa salário. Amado, quando você enfrenta aí o seu trabalho, 30 dias no mês, aí no fim do mês você recebe o seu salário, você não faz motivado por isso? Então, o salário que você vai receber no fim do mês é uma motivação para você acordar cedo, trabalhar, fazer o seu melhor na sua empresa, no seu trabalho, onde quer que você trabalhe lá. Porque você sabe que no final você vai ter um salário, uma recompensa. Galardão é isso. O que você faz aqui nesse mundo, principalmente você que está debaixo da graça, porque você adora em espírito e em verdade, você faz o que realmente a palavra te manda, você não está debaixo de obras da lei, logo está debaixo de maldição. Não, você é um abençoado. Então, tudo que você faz da obra de Deus, o Senhor vai lhe recompensar. Isso é galardão. 1 Coríntios 3:8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galardão, aí, ó, segundo o seu trabalho. Então, trabalhou X, galardão X. Trabalhou X mais Y, galardão X mais Y. Deus é fiel, Ele vai dar galardão pelo nosso trabalho. Então você faz aqui pelo reino, lá na eternidade você vai receber corpo glorificado, tua alma salva, teu espírito vivo e salvo para sempre, e ainda por cima você vai receber um galardão pelo que você fizer. Olha que coisa tremenda. Então, amado, se essas coisas não são grandes motivadoras para você fazer a obra, eu não sei o que pode ser. O problema é que lá no meio do sistema religioso, nós tínhamos um direcionamento errado. Né? Nós fazíamos as coisas, e veja bem, não fazíamos nem a obra legítima de Deus, né? Nós fazíamos obras da lei, ainda por cima, né? E fazíamos obras da lei, que é errado, e ainda fazíamos pensando em sermos salvos. Ou seja, tudo errado do início ao fim. Debaixo da graça, não. Você sabe que já é salvo, abençoado, selado, já tem a sua posição eterna em Cristo. E você faz a obra, verdadeira obra de Deus, mas motivado com as motivações corretas. Com amor a Deus, amor ao próximo, gratidão a Deus e busca do seu galardão diante de Deus. É isso, meu amado. Eu louvo a Deus por isso. Esse é um dos... Né, o galardão não é o maior incentivo, mas é um deles. O maior incentivo a fazer é o amor mesmo. Em segundo lugar, a gratidão. E em terceiro, o galardão. Né? E esse amor se estende às ovelhas, os eleitos de Deus, os escolhidos desde antes da fundação do mundo. O nosso amor a Deus se estende. Então, quando você ama um eleito que está lá no mundo perdido, amado, nós lutamos em graça aqui para isso, né? Levando a palavra porque nós amamos o povo de Deus. Queremos que eles conheçam a palavra também. Queremos que as mentes deles sejam salvas como as nossas mentes foram. Então esse amor que nós temos a Deus acaba nos motivando em relação aos eleitos. Colossenses 1, versículos 4 e 5. Olha só aqui, ó. Colossenses é um exemplo para nós nesse sentido. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Está vendo? A igreja dos Colossenses era uma igreja que amava os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Está vendo? Eles tinham esse amor. Por quê? Porque eles aguardavam. A esperança é o quê? A salvação. Eles aguardavam a manifestação de Cristo. Então, por causa dessa esperança, que nós, como eu sempre digo, né, a esperança em Deus é uma certeza. Então a certeza que eles tinham era tão grande em Cristo Jesus, que eles tinham motivação, eles amavam todos os santos. Então esse é um exemplo para nós, amados. Filemão, capítulo 1, que na verdade tem um capítulo só, né? Filemão só tem um primeiro capítulo. Então Filemão, versículos 4 e 5. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aqui Paulo falando, né? Ouvindo, olha só, queridos, do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Você vê que Filemão era um homem que amava o povo de Deus e fazia pelo povo de Deus.
Então havia um amor tão grande que o Paulo tinha ouvido. O Filemão é uma pessoa que ama muito a igreja, os santos do Senhor. Então, amado, o amor é uma motivação muito grande. O amor é uma motivação muito grande, maravilhosa. Nós temos um chamado a buscarmos salvar a mente dos nossos irmãos, fazer o bem aí no mundo, ser luz no mundo e levar a salvação aos nossos irmãos. Isso é a maior demonstração de amor, é você levar esse evangelho maravilhoso para salvar o entendimento do teu irmão. 1 Coríntios 9, 22. Olha só o Paulo falando. Fiz-me como fraco para os fracos. O Paulo se adaptava, né? Ele estava lá com os judaizantes, ele se fazia de judaizante, se colocava debaixo de obras da lei. É isso que ele está falando. Eu fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Todos os meios. Você vê que Paulo tinha essa preocupação tremenda com o povo. Eu tenho que levar essa palavra, eu vou me fazer de tudo para usar todos os meios que estiverem ao meu alcance para salvar alguns. Então é isso aí, amado. É o amor pelo povo. Entende? Nós temos que nos unir nesse lindo sentimento. Aliás, nesses sentimentos. Amor, gratidão, a busca pelo galardão, o desejo de ver o teu irmão salvo, com a mente salva. Porque, amados, nós já recebemos um reino inabalável. O reino já foi nos dado. É aquilo que eu sempre digo, né? Nós estamos no reino e o reino está em nós. Então você saber que você tem o reino de Deus consigo, dentro do teu coração, e que você já está lá espiritualmente, e que futuramente estaremos também no corpo glorificado. Isso é maravilhoso, esse reino nos foi dado, e nós temos que fazer por onde? Por esse reino. Lutar por esse reino, levar a mensagem desse reino ao mundo. Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, olha aí, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha o chamado que você tem. Por meio da graça, você servir a Deus agradavelmente. Por quê? Porque você recebeu um reino inabalável. Olha o que Paulo está falando. Hebreus, nós já recebemos o reino do Senhor. O reino inabalável. A mensagem do reino está nas nossas mãos. Vamos levar ao mundo. Vamos servir a Deus agradavelmente. Está escrito. É o teu chamado também, o meu, da abençoada Juliana, todos nós. Perdão, amados. É o nosso chamado. Levar esse reino adiante. A mensagem dele para o povo. Servir a Deus agradavelmente. Não é servir mais com a obra da lei. Não é servir com sacrifícios inúteis, sacrifícios de tolos, com práticas infantis do ponto de vista espiritual, com coisas ultrapassadas, com mandamentos de homens, sabe, com proibições, com imposições. Não, é servir a Deus agradavelmente por meio da graça. Tendo como motivação, número 1, o amor a Deus e ao próximo. Número 2, a gratidão a Deus. Número 3, a busca pelo galardão. São nossos motivadores. Eu encerro com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha que palavra de ânimo para nós. Portanto, meus amados irmãos, olha só, queridos, sejam firmes e constantes. Olha o teu chamado. Você recebeu a revelação da graça. Não é para você relaxar com as coisas de Deus. Ao contrário. Você só mudou o foco, né? O foco antes era agradar a homens. O foco era agradar o sistema. O foco era praticar obras da lei para tentar ser salvo. Era tudo errado. Agora não. O foco é o amor, a gratidão, o desejo de levar a verdade ao povo. Entende? Não é mais barganhar com Deus.
mas é ser grato a Deus, é fazer de tudo pela obra de Deus, para por todos os meios chegarmos a salvar alguns. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, olha aí, não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão. Você fez por alguém, Deus colocou no teu caminho, como eu falei agora há pouco, você fazer o bem, fazer alguma coisa. Amém. Mesmo que a pessoa seja ingrata contigo, não tem problema, você já fez o bem. O Senhor não vai se esquecer da sua obra. Entende? Pense nisso. Então, seja a luz do mundo, seja sal da terra, leve o reino, a palavra do reino, a palavra da graça para o povo. Exerça o seu chamado, porque foi para isso que Deus te elegeu, foi para isso que Ele te salvou e levou o entendimento da graça para a tua mente, para você ser um instrumento dEle nesse mundo, em nome de Jesus.